Paz, já cumprimentou o seu irmão? Vira para ele aí, ó, diga: Deus abençoe tua vida, diga: Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, em nome de Jesus, amém, gente? Creio que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite de uma forma especial. Pode se assentar, tome o seu lugar, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo de número 39, por favor. Gênesis capítulo de número 39, obrigado Carlinhos, obrigado Li, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo de José, amém ou não amém, gente? Falamos com ele, Dona Luciene, melhorou? Glória a Deus. Falamos de José alguns dias atrás, onde aprendemos sobre a casa de Jacó, a situação como a casa de Jacó ela estava. A Bíblia mostra ali que já não podia conversar mais pacificamente, né? E por isso então os irmãos de José vai vender José, né, para os ismaelitas, aonde ele será vendido posteriormente para o Egito, amém, gente? Então vamos dar continuidade ao estudo de hoje. Gênesis capítulo de número 39, verso 1, vai aparecer no monitor ali para você, em nome de Jesus. Vamos para a leitura do texto, em seguida a gente vem estudando parte por parte, em nome de Jesus. Vamos lá, verso 1, diz assim, ó: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, que Deus estava com ele, e que tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos, e também o servia. E ele o pôs sobre toda a sua casa, e entregou na sua mão tudo quanto tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, tanto na casa, quanto também aonde, igreja? No campo. Então olha que interessante, José, ele é vendido pelos seus irmãos, né, como escravo, e agora ele vai parar dentro do Egito, e ali agora como escravo. E pastor, e que lição nós vamos tirar para a nossa vida no dia de hoje? Uma lição muito importante, irmãos, na qual eu falava durante o dia, que é a capacidade, né, de nós recomeçarmos. Eu acho que todo mundo aqui alguma vez já sofreu perda. José, ele tinha sofrido muitas perdas. Primeiro ele perdeu família, depois ele perdeu o aconchego do teu lar. O José, ele perdeu, né, agora a sua liberdade, né? Igual você, por exemplo, às vezes você fala assim: poxa pastor, eu tenho fome. Então se eu tenho fome, você vai lá na tua casa, abre a geladeira, pega lá, faz um lanche. Não é verdade? Não é verdade? Escravo não tem isso não. Escravo não tem isso não. Então, olha só, José perde o aconchego do teu lar, perde a família, perde ali a liberdade que ele tinha, perde a preferência, que a Bíblia fala que Jacó amava mais a José do que os seus irmãos, então perde a preferência. Não só isso, José perde também, né, a sua terra, a sua nação, e vai parar dentro de uma cultura, vai parar dentro de um lugar onde não conhece ninguém, onde não sabe de nada, onde, sabe, não tem o apoio. Então José, ele perde muito. Mas o que fez José ir à frente, que é o que nós trabalhamos hoje durante o dia, o que eu quero que você coloque na tua vida, no teu coração, é que o que vai levar a gente à frente, a viver, sabe, às vezes o propósito de Deus para a nossa vida, viver a restauração da família, o que vai nos levar à frente a viver uma promessa, é a capacidade de nós termos no coração de recomeçar as coisas. É necessário, às vezes, nós recomeçar. E o que é recomeçar, pastor? Começar de novo. O que é recomeçar? Retomar uma interrupção. Então, o recomeçar na nossa vida, ele é importante. E o grande problema de algumas pessoas é que às vezes existem pessoas que têm dificuldades em recomeçar. Por qual motivo? Por algo que deixou de existir, por algo que perdeu,
dificuldades da vida que marcam a pessoa. Aí, por exemplo, até dava o exemplo durante o dia, olha para as pessoas lá em Ubá, irmãos. Tem um vídeo que mostra a cratera que abriu perto da nossa igreja lá. Imagina uma pessoa que ao longo da sua vida construiu a tua casa, né, construiu tudo, fez tudo. Aí vem a chuva, vem o temporal e quando vê, leva tudo. Imagina a perda dessa pessoa. Mas abaixar a cabeça, nem ficar prostrado, não vai levar a pessoa a lugar algum. Então, assim como você, acredito que eu também, que já sofremos perdas, é importante eu e você colocar no coração uma coisa: existem fases da nossa vida que é importante nós aprendermos a recomeçar, a iniciar de novo, a começar novamente. E José foi esse cara, porque apesar de ter perdido tudo, a Bíblia vai dizer que ele vai chegar dentro, né, do Egito, e a Bíblia vai dizer que ele vai ser comprado, e depois de comprado, algumas responsabilidades vai ser entregue a ele, e ele vai começar a trabalhar com aquilo. Mas só que isso só foi possível para José, por quê? Porque José outra hora, José para trás, ele deixar aquilo que para trás fica, e agora ele entendeu: olha, o aconchego do meu pai já não acontece, a minha preferência que eu tinha dentro de casa já não é verdade, sabe, a língua que eu converso já não é mais verdade. José teve que aprender outra língua. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Abra aí Gênesis 42, verso 23. José precisou aprender outra língua. Olha só, verso 23. E eles não sabiam que José os entendia quando seus irmãos foram até ele, porque havia intérprete entre eles. Então José precisou aprender a língua do Egito. E quando os irmãos de José chegaram, e ele não sabia, vamos ver isso mais à frente, quando chegaram a ele para pedir ajuda, como que José tratava? O intérprete, que falava na língua dos hebreus, então o intérprete vinha e falava na língua dos egípcios com José, mas só que seus irmãos não sabiam que ele entendia o que eles falavam. Então José precisou aprender outra língua. Irmãos, e o que eu quero passar, que Deus colocou no meu coração, é justamente sobre isso. Nós entendemos que existem momentos na nossa vida que nós precisamos recomeçar. Peraí, eu vou começar novamente, sabe, eu vou iniciar novamente, é uma nova etapa, eu entendi, então as coisas para trás, então a partir de agora aqui, como que eu vou fazer? Então a partir daqui, eu vou partir daqui, então um recomeço, um novo recomeço. Com esse recomeço, quando a pessoa ela compreende isso, quando a pessoa sabe disso, então esse novo começo tem a ver com experiências novas, tem a ver com aprender uma língua nova, tem a ver com um comportamento novo, tem a ver com uma mudança de mentalidade, tem a ver com uma mudança, sabe, de entendimento. Assim é na nossa conversão. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus e voltei para Cristo, coloquei a minha mão no altar, eu falei com Deus: meu Deus, eu sei tudo que deve fazer. Então, a partir daquele momento, uma vida toda atrapalhada, zoada, sofrida, eu falei: meu Deus, eu entrego minha vida para o Senhor agora, e recomeço a partir daqui. Então, a partir daquele dia, comecei então a ter atitudes diferentes, conversas diferentes, comecei a aprender a conversar diferente, como José, que teve que aprender a língua dos egípcios para lá dentro, então ele desenvolver. Então, às vezes na nossa vida, esse recomeço é importante, e muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem recomeçar, elas não conseguem entender isso. Poxa, a necessidade de recomeçar. Peraí, tudo bem, então isso aconteceu, isso daqui chegou até aqui, eu em minha casa, aconteceu isso, e por causa disso, tudo bem, mas vamos recomeçar daqui. Vamos purificar o coração a partir daqui. Então daqui para frente, então vamos lidar com essa diferença. Então vamos recomeçar, mas recomeçar de novo, que é começar de novo. E a partir disso, né, ir para uma nova jornada. E a partir disso desenvolver. E a partir disso, sabe, começar de novo. Não, agora vai ser tudo diferente, porque antes eu não tinha Deus. Então se eu não tinha Deus, era tudo diferente. Agora eu tenho Deus, e agora com Deus vai ser tudo diferente. Eu vou para frente, eu vou avançar. Agora eu vou fazer as coisas da maneira certa, com paciência, orando, consultando. Então, recomeçar tem a ver com isso. É iniciar novamente, às vezes, aquilo que um dia foi parado. Então, a dica, talvez algumas pessoas que estão aqui estavam acostumadas: ô fulano, né, como eu um dia passei por isso, ô fulano faz isso, ô ciclano faz isso, ô beltrano faz isso, e faz isso, e faz isso, e faz isso, e faz isso. E quando vê, deixou de existir a preferência de José. Olha só,
Aí agora pega, então diante dessa situação, já não existe mais. Então o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Vou cruzar o braço, vou chorar, vou lamentar. Vamos lamentar, vamos chorar? Não, até existe a hora do choro e tudo, mas só que a partir de agora vamos recomeçar. Então a partir desse recomeço, vamos começar agora a entender, sabe, qual que é o meu momento de vida. José, qual que era o momento de vida de José? Dentro do Egito como escravo, agora sabe, sem liberdade e aquela coisa toda, e ainda tinha que aprender a língua nova. Então às vezes o recomeço tem a ver com aprender com algo que é novo, fazer com algo que é novo, uma mentalidade nova, uma língua nova, um jeito novo de falar, um jeito novo de agir. O recomeço tem a ver com algo novo, é começar novamente. Então começar, mas não começar da mesma maneira. É começar de novo, mas não começar cometendo os mesmos erros. É começar de novo, mas não começar com o mesmo caráter. É começar de novo, mas pastor, segundo aquilo que a vida está exigindo de mim, é começar, mas começar agora diferente. Então eu falava hoje durante o dia, eu lembro de um casal que eu parei para ajudar, atender, e esse casal, né, numa conversa ali, tal, aquela coisa, a gente conversando, aí um fala de lá, o outro fala de cá e tal, não sei o quê, e eu vi que uma das partes sempre tocava no adultério que tinha acontecido, né, traição que tinha acontecido, e eu observando aquilo, eu estava vendo, meu Deus do céu, está aí o problema. Aí eu virei para a pessoa e falei, olha, o negócio é o seguinte, se vocês decidirem juntar, sabe, se vocês decidiram, né, apesar do desastre que teve, que aconteceu, que não tem como a gente apagar, mas se vocês decidiram avançar, tem que ser um novo começo, tem que ser tudo de novo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa de um lado, ela tem que começar a depositar uma confiança de novo, você tem que, sabe, recomeçar nisso, o outro lado também precisa entender que ela também precisa reconquistar aquela confiança. Porque, irmãos, aprenda uma coisa, se nós não entendemos, se nós não aprendemos a recomeçar, sabe, a entender, poxa, isso daqui já não é verdade na minha vida, isso daqui ficou para trás, se a gente, sabe, e não desagarrar, a gente não vai aplicar o coração no momento. E por às vezes não aplicar o coração no momento, não vamos corresponder às coisas de Deus como deveríamos corresponder. Então, por isso que o Senhor ele nos ensina a aplicar o coração aonde está o nosso caminho. Aplica o teu coração no caminho. Sabe, coloca a tua vida, coloca o teu coração no seu momento. Que momento que eu estou vivendo, pastor? Eu estou vivendo agora um momento de restauração da minha vida. Eu estou na minha fé. Então, como um dia eu vivi, então o meu coração estará aplicado a restaurar a minha vida. Então agora, lá atrás, né, foi na minha vida. Então agora o meu coração está aplicado aqui. Eu vou pegar, eu vou viver, eu vou pegar e vou restaurar. Então orava, buscava, aplicava o coração e tal, e aquela coisa. Aprendia a como ser crente agora. Aprendia a minha mudança. Então era uma nova vida. Assim também muitos momentos na vida da pessoa. Então eu decidi recomeçar, pastor, vou recomeçar, vou reconstruir meu casamento, vou reconstruir os meus laços familiares com os meus filhos, pastor, vou reconstruir meus laços familiares com os demais. Então quando isso começa, ou melhor dizendo, ter esse recomeço, é o que vai fazer toda a diferença. Porque quando eu recomeço e deixo aquilo que a casa do pai, a casa de José, a preferência que ele tinha, deixo para trás e busco então aprender uma nova língua, então peraí, então a coisa pode ser diferente agora. Porque se nós tentarmos recomeçar com os mesmos erros, com as mesmas palavras, com as mesmas atitudes, convivendo com as mesmas pessoas, indo nos mesmos lugares, lidando com as coisas da mesma maneira, se eu decidir entrar num relacionamento meu, de novo, sendo a mesma pessoa do passado, se eu decidir entrar em relacionamentos de amizade, tendo o mesmo critério de princípios, os resultados talvez serão os mesmos. Então o que eu quero passar para a igreja, que Deus colocou no meu coração, é: aprenda a ter um recomeço na sua vida. Em um momento ou outro, nós vamos passar por um momento de perda, por um momento de luta, por um momento de aflição, aonde nossa vida vai fazer assim, né? Pô, agora é tudo novo. E agora, como é tudo novo, às vezes da mesma maneira não dá. Então se é tudo novo, então agora, meu Deus, me dá direção, sabe, me dá uma direção, me dá uma instrução, e com sabedoria edificamos a casa, e com a inteligência firmamos ela.
Então quando nós aprendemos a recomeçar, meu Deus, eu vou recomeçar, então vou fazer tudo de novo, então vou fazer tudo zero, então eu aplico o meu coração no momento. E agora, para eu recomeçar, o que eu preciso? Neemias precisou derrubar o restante das muralhas que haviam antes de reconstruir. Olha que interessante. Então para eu recomeçar minha vida, pastor, então às vezes vou ter que tratar uma ferida que ficou. Então para eu recomeçar determinada área da minha vida, ou minha família e tal, eu vou ter que, sabe, pastor, lidar com aquilo que foi falta. Então para recomeçar com determinada coisa, eu vou ter que lidar com aquilo, pastor, que às vezes me prejudicou muito. Para recomeçar a vida, José, dentro do Egito, precisou aprender a falar uma língua diferente. Quem sabe no recomeço a gente precisa aprender a falar uma língua diferente. Quem sabe no recomeço a gente precisa aprender a cuidar do coração de uma forma diferente. Quem sabe no recomeço a gente precisa aprender a ter um relacionamento com Deus diferente. Quem sabe no recomeço a gente precisa, com outras palavras, ter mais princípios, valores, critérios a serem observados. Então a grande dificuldade das pessoas é falar o seguinte: olha, daqui para frente agora vai ser tudo novo. Daqui para frente agora vai ser tudo diferente. Daqui para frente agora as estratégias serão outras. Daqui para frente agora, sabe, a mentalidade é diferente. Então quando a pessoa entende isso, e principalmente quando ela chega até Deus, ela se aproxima de Deus, é onde ela fala assim: tudo na minha vida vai ser diferente. Aí é onde a pessoa ela vai edificando a tua vida de uma forma diferente. Porque se não for assim, por que eu estou falando isso? Porque se não for assim, nós não vamos aplicar o coração onde precisa ser aplicado, irmãos. Agora, quando eu entendo, meu Deus, vai ser assim, então vai ser diferente. Os resultados, imaginamos que os resultados vão ser diferentes. Por quê? Porque aquilo deixou de existir. Então eu aplico o meu coração, acontece isso. Olha o que diz o verso de número 2, acompanhe, ó. E o Senhor estava com José, e foi varão, o que, igreja? Leia em voz alta, verso 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, 39:2. E estava na casa do seu senhor egípcio. E olha só: e vendo pois o seu senhor, que o Senhor estava com ele, que Deus estava com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava a sua, que igreja? Sua mão. E José achou graça aos seus olhos, os olhos de Potifar, e o servia. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, olha só, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E também a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha, sobre a sua casa e também sobre o seu campo, sobre a tua fazenda. Então o que acontece quando a pessoa de uma situação? Então o que nós vamos fazer? O que nós fazemos? Então nós aplicamos o nosso coração. E quando aplicamos o coração, então entendemos, irmãos, que aí a gente começa a colocar o coração na coisa, começa a entender o que José começa. A Bíblia fala que José o servia. Então quando nós começamos a servir, né, José colocou o coração, aplicou o coração, e agora estava fazendo o negócio acontecer. Olha o que acontece no verso de número 4, ó. José achou graça aos seus olhos e servia, e pôs sobre a sua casa e o entregou na sua mão, e tudo o que ele tinha. Eu não estou falando aqui de prosperidade, poderia até, mas o que eu quero passar para vocês é, olha só, o José, ele só foi à frente porque ele entendeu o momento. E quando ele entende o momento, ele começa, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, até que o momento Deus dá graça, Deus abençoa, Deus prospera. Deus foi com José, e aquela coisa toda. E na medida que ele foi fazendo, Deus foi abençoando. Potifar virou e falou assim: peraí, Deus é com esse cara, tudo que ele faz, tudo que ele está fazendo, Deus está abençoando. Então coloca sobre a mão dele tudo que eu tenho, deixa que ele cuida de tudo, tanto na casa quanto no campo. E Deus abençoava ainda mais. Mas por quê? Aqui está acontecendo o quê? Uma restauração. Então lembra que José era o preferido lá dentro da sua casa? Então imagina, entre tantas pessoas, aí vira e está aqui, ó, José está aqui: ô José, eu entrego tudo na tua mão,
eu entrego tudo na tua mão. Então eu coloco minha casa, eu não preciso dar conta de nada, está tudo na tua mão. Deus restaurando a preferência que ele tinha dentro de casa. Olha só que interessante. Por causa de atitudes, irmãos. Então quando a pessoa, ela tem atitude, peraí, eu vou começar de novo, então vou deixar aquilo que para trás ficou e tal, e aquela coisa. Aí eu começo e procuro com sabedoria edificar minha casa, inteligência, eu começo a afirmá-la, aprendendo com as situações. E quando vê, a alegria está voltando. Quando vê, o respeito está voltando. Quando vê dentro da casa, sabe, pessoas estão voltando, a convivência está voltando, o relacionamento está voltando, sabe, a afeição, quando ela vai estar, o afeto voltou. Mas por quê? Por causa de atitude, por causa de comportamento. A pessoa foi lá, fez ali, a pessoa foi e fez aqui, a pessoa foi e fez ali. Quando vê aquilo que estava distante, foi se achegando, Deus foi abençoando, Deus foi abençoando, e foi restaurado aquilo que dentro da sua casa, o que José tinha dentro da sua casa, foi restaurado, que é a liberdade que ele tinha. Por causa de quê? De uma pessoa que entendeu que recomeçou, e recomeçou com as suas atitudes, aplicando o teu coração, sabe, aplicando o teu coração. Deus foi e abençoou, Deus abençoando. Peraí, José, agora você vai se tornar aí, né? Você vai dirigir tudo aí, você vai fazer tudo aí. Então quando nós aplicamos o coração, sabe, no recomeço da nossa vida, irmãos, Deus os abençoa e é restaurado. É restaurado. As grandes conversões, quando as pessoas se convertem e têm um comportamento assim, vidas são restauradas, pessoas são restauradas. Por causa disso, aprenda a recomeçar. Diga glória a Deus, só. Eu não ouvi. Aprenda a recomeçar. Diga glória a Deus. Aprenda a recomeçar. Aprenda a recomeçar. Se seu coração ficar preso lá, você não vai colocar teu coração aqui. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, né? Então aplica o teu coração no momento. Esse momento é um momento de quê, pastor? De um recomeço. Então dentro desse recomeço, meu coração está aqui, e as coisas vão acontecer, e aquilo que Deus me dirigir, Deus vai me abençoar, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, pessoal. Amém? Terceira lição, diz assim, verso de número 2, olha só. E o Senhor, eu quero que você leia comigo, verso 2. E o Senhor estava com quem, igreja? Olha lá, ó. E o Senhor estava com José. Irmãos, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. O Senhor, Ele nunca deixara José. Assim como também o Senhor nunca nos deixou, apesar de dificuldade. José estava na dificuldade. Tinha perdido tudo, a vida não estava legal, o negócio estava indo, com outras palavras, buraco abaixo. Mas só que a Bíblia fala assim, né, depois que ele tinha sido levado para lá, o Senhor estava com José. Podemos estar passando por luta, podemos estar passando por dificuldade, perseguições, batalhas, sabe, às vezes as coisas não podem estar dando certo como eu gostaria que estivesse dando. Às vezes uma perseguição pode se levantar, às vezes uma luta na família. Passou meu casamento, já teve dias melhores, a família já teve dias melhores, passou meu ministério, já teve dias melhores, as coisas já teve dias melhores. Mas não é porque já houve dias melhores que nesse momento o Senhor nos deixou. Porque Ele diz na tua palavra, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz mais também na tua palavra, não te deixarei, e não o que, igreja? Te desampararei. Por que quando nós passamos por luta, imaginamos que Deus nos deixou? Por que quantas pessoas às vezes passando por luta, adversidade, dificuldade, e quando no meio dessas dificuldades, adversidade, a pessoa está falando assim, meu Deus do céu, sabe, parece que o Senhor não dá. Não, Deus está comigo. Deus estava com Jó. Quando Deus falou, olha, vai lá, tira tudo dele e tal, aquela coisa, só não toca na alma dele. Pronto. Mas olha só, então, apesar de toda dificuldade, aí, tipo assim, José cai lá no meio do Egito e fala assim, e a Bíblia fala assim, Deus estava com José. Às vezes a gente passa por lutas, mas não é porque estamos passando por essas lutas, dificuldades, às vezes um momento de espiritualidade difícil, às vezes uma barreira, às vezes um empecilho, mas não é por causa dessa dificuldade que Deus não está com você. Amém ou não amém, gente? Então coloque isso no teu coração. Sabe, meu Deus, pastor, estou passando uma luta, sabe, eu oro aqui, as coisas, passou as coisas ali, por coisa lá. Apesar de tudo, Deus está conosco. E por último, verso de número 5, assim, ó, olha isso daqui. E aconteceu que,
olha isso que interessante, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, leia em voz alta para mim, o Senhor abençoou, olha lá, a casa do egípcio, porque José era um homem de fé. É, Carlinhos? Também é, mas é o que está dizendo ali? Eu estou falando do que está falando ali. Porque José chorava, porque José lamentava. Não, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor, porque ele amava a José. Diga glória a Deus, pessoal. Aprenda uma coisa que eu vou dizer. Às vezes nós, dias atrás falamos sobre isso, às vezes muitas pessoas, elas estão com uma ideia de onde ela fala assim: meu Deus, eu vou chegar diante do Senhor e eu vou orar nessa noite, poxa, da família, e o Senhor vai abençoar, meu Deus, eu vou interceder por fulano. E não está errado, não estou falando que está errado, mas eu vou, meu Deus, eu vou orar, fogo vai descer e tal, e aquela coisa toda e não sei o que. Mas às vezes o maior interesse de Deus, e segunda-feira até no monte eu falava isso com Deus, às vezes o maior interesse de falhando, e às vezes a oração que mais fará e trará resultado na tua vida é a oração onde você se coloca diante do Senhor e você fala: meu Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor está esperando de mim hoje? Como filho de Deus, o que o Senhor está querendo de mim? O que o Senhor está requerendo de mim? O Senhor olhando para mim, o que o Senhor tem de trabalhar em mim? O Senhor olhando para mim, meu Deus, o que eu preciso mudar? O Senhor olhando para mim, meu Deus, aonde estão os meus efeitos? Meu Deus, o Senhor olhando para mim, o que eu preciso ser transformado? Porque a Bíblia fala de um jovem que chegou até Jesus e falou o seguinte: Jesus, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou assim: conhece os mandamentos? Aí ele vai dizer: desde a minha mocidade, Senhor. Aí o que ele vai dizer? Então, aí a Bíblia vai dizer: desde a minha mocidade os observo. Jesus vai falar os mandamentos, né? Aí ele fala: desde a minha mocidade eu os observo. E a Bíblia vai dizer que Deus, Jesus, o amou. E virou para ele e falou: então só te falta uma coisa agora. O que é? Vai e vende tudo que tem e dê aos pobres, vem e segue-me. Um chamado para ele. Aí ele sai triste. Jesus vai dizer aquela famosa frase que é: mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que o camelo passar pelo buraco da agulha. Mas olha que quando aquele jovem virou e falou: eu guardo isso desde a minha mocidade. A Bíblia fala que Jesus o amou. Então hoje o que desperta o coração de Deus? A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa, o que, igreja? Nossa força. Coração contrito, quebrantado, onde fala assim: eu estou aqui para o Senhor trabalhar na minha vida. E a Bíblia fala ali, olha lá: e o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Você tem a capacidade de abençoar a casa ali do egípcio, a capacidade de abençoar a casa da nossa família por amor de nós, irmãos. Mas nós precisamos estar diante de Deus. O Senhor tem que olhar para nós e falar: olha, daqui é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer de ver, que diante das situações dá um bom testemunho, que diante das adversidades, das dificuldades, está lá firme. Sabe, uma pessoa, sabe, diferente, sabe que está lá e tal. Ou seja, mas isso só vamos alcançar em Deus se a nossa oração for em volta de nós também. Então, Deus abençoou a casa do egípcio, de um egípcio. O que ele não pode fazer pela minha, pela sua família? O que ele não pode fazer pela nossa casa? Por amor de você, por amor de mim, por amor de nós. Então, meu Deus, sabe, eu quero essa intimidade, eu quero essa comunhão, eu quero essa entrega, eu quero, meu Deus, de verdade, sabe, e me entregar, e me entregar, e me entregar, e me entregar, e por amor de mim, o Senhor me galardoar.
por amor de mim, o Senhor fazer, o Senhor acrescentar, o Senhor dar, o Senhor entregar. Então, irmãos, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Fala, meu Deus, eu me ponho diante do Senhor. E o que o Senhor tem para mim? Em primeiro lugar, me trata, lida comigo. Não deixa eu ter um coração duro, enrijecido. Às vezes, sabe, enxergando as coisas de uma forma que o Senhor não gostaria, fazendo uma coisa que o Senhor não gostaria, lidando de uma forma com a vida que o Senhor não gostaria. A Bíblia vai dizer que quando Abraão, ele entrou no Egito e mentiu a respeito de Sara, a Bíblia fala que naquela noite, numa noite, né, o Senhor vai até Faraó e fere o Egito e manda restituir a esposa. Por que Deus fez isso por Abraão? Será que Deus não pode visitar aonde está a nossa família? Poxa, se Deus foi de encontro a Faraó, falou o seguinte: olha, há uma promessa sobre os dois, que param sobre os dois, restitua a moça. Mas ele mentiu, restitua a moça. Abimeleque, mesma situação. Aí aquele, com inteligência se firma a casa, né? Abraão não aprendeu. Aí chega o Abimeleque, comete o mesmo erro. Aí a mulher é tomada. Quando é tomada, o Senhor visita ele em sonho e fala: restitua a moça. Mas ele falou que a irmã, né, não mentiu, mas omitiu da esposa. Mas ele falou: não, restitua, porque ele é profeta e vai rogar por você. Olha só. Então você acha que Deus hoje não pode ir na boca de fumo? Você acha que Deus hoje não pode ir nos hospitais? Deus não pode ir no presídio? Você acha que Deus hoje não pode visitar a casa da nossa família? Sabe, você acha que Deus não pode ir lá e fazer uma obra por nós? Pode. Com certeza pode, diga glória a Deus, só. Mas só que a gente precisa entender qual que é o nosso propósito, qual que é o propósito de Deus para a nossa vida e vivê-los de verdade. Então que a gente coloque isso no nosso coração, aprenda isso, 4 lições básicas. Primeira delas, aprenda a recomeçar, diga glória a Deus, pessoal. Segunda delas, coloque isso no teu coração, aplique o teu coração, né? Porque as coisas, você aplicando o seu coração naquilo que você deve fazer hoje, o que eu devo fazer, aonde o meu coração deve estar? Pastor, como que minha família está? Como que meus filhos estão? Como que as coisas estão? Então vou aplicar o meu coração a fazer isso. Aplicando o meu coração, Deus vai abençoar e muitas coisas serão restituídas em nome de Jesus. Terceira, não é porque José estava na dificuldade, Deus o havia deixado. Apesar de tudo, Deus, ele sempre se mantém fiel. Amém, não amém, gente? E por último, aprendemos aqui que por amor de José, Deus abençoou a vida de um egípcio. Em nome de Jesus, vai abençoar a nossa casa também, diga glória a Deus, pessoal. Então levante sua mão direita aos céus, repita assim comigo, diga meu Deus, mas só diga meu Deus, eu creio Senhor, na salvação do Senhor, diga para minha casa, para minha família, em o nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, curva o teu rosto.